Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tendresse Lima, sou psicóloga clínica em Brasília, sou criadora do grupo Mais Livres no Facebook e agora temos um canal também no YouTube, né? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a pedido, né, de uma dos nossos membros do grupo fechado, que ela pediu para falar um pouco sobre a vergonha tóxica. Essa vergonha tóxica, ela não é aquela vergonha da gente se sentir inadequada porque fez algo errado. Essa vergonha tóxica vai muito mais além do que essa vergonha que a gente sente a fazer um comportamento inadequado, a deixar, sei lá, levar um tombo no meio da rua, a, sei lá, fazer algo inadequado. Tem muitas coisas até engraçadas que eu pensei aqui, mas tá na escola, leva, a pessoa puxa a cadeira, você cai no chão, você fica com vergonha, né, daquela situação. Não é esse tipo de vergonha que a gente vai conversar hoje. É sobre a vergonha tóxica. Essa vergonha tóxica que tem sua origem lá na fase intrauterina. É uma vergonha que traz para a pessoa adulta um sentimento de inadequação, um sentimento de que ela só existe perante o outro, que ela precisa da validação do outro para existir. Então, tudo dela gira em torno do outro. Se o outro está olhando, se o outro está validando, se ela está sendo inadequada, se ela não está sendo inadequada, é uma sensação paralisante, né? É uma sensação de estar no mundo com medo, viver com medo do que o outro está pensando. É uma pessoa que vive para o outro e pelo outro. Essa vergonha tóxica é um sentimento, é totalmente disfuncional. A pessoa vive com a dor dentro dela, achando que ela é inadequada. É uma angústia paralisante por ela viver pelo outro e para o outro, sempre se sentindo inadequada, ela vai se isolando, ela vai buscando um comportamento de isolamento, às vezes fugindo do seu próprio eu. E acaba criando, muitas vezes, máscaras, né, para ser aceita por esse outro. Ela acaba criando disfarces, não é o seu eu real, mas ela acaba criando disfarces para agradar o outro. E nesse movimento de querer agradar o outro sempre, isso traz um desgaste emocional muito grande para essa pessoa, né? Se torna tóxico, se torna disfuncional, porque ela deixa de ser ela e quer a todo tempo agradar o outro. Esse comportamento de vergonha tóxica, eu vejo no consultório, né, da minha, da minha forma de trabalhar, geralmente as pessoas que chegam com essa vergonha, elas não chegam com essa vergonha como algo direto a ser trabalhado, né? A gente percebe um profissional que tem a percepção, que entende um pouco dessa vergonha tóxica, vai perceber que ela vai trazer isso de outras formas. Dificuldade de se relacionar com o outro, dificuldade de arrumar um emprego, ela sente um vazio constante que ela não consegue saber de onde vem esse vazio, né? Ela se sente inadequada em alguns lugares, né? Não se sente bem no mundo, parece que o mundo não foi feito para ela e ela acaba se isolando socialmente. Ela chega com essas queixas, às vezes não se sente bem no ambiente de trabalho, aí logo troca de trabalho, né? Uma pessoa que vive trocando de trabalho por não se adequar a nenhum ambiente de trabalho, porque ela não se acha digna de estar ali, ela não se acha capaz de estar nesses locais, ela não tem a consciência das suas habilidades, né? Ela não confia em si. Então, essa vergonha tóxica, ela vai estar ligada diretamente com várias questões, né? De uma ferida emocional, disfuncional na vida dessa pessoa. Como ela vive para o outro e pelo outro, a gente está falando o quê? De dependência emocional, né? Então, essa vergonha tóxica vai estar trazendo
sintomas também de uma dependência emocional, de uma pessoa que tem essa dependência emocional, como se ela, quando a gente fala em dependência, a gente vai pegar esse termo lá dos vícios, né? Do vício do álcool, do vício da droga. A pessoa, quando ela é viciada numa droga, ela precisa daquela substância para ela se sentir bem. Ela precisa daquela substância para ela se sentir feliz, né? O organismo dela só se sente bem com aquela substância. E é assim que ocorre com a dependência emocional. A pessoa só vai se sentir feliz, a pessoa só vai se sentir bem, né? Alegre, realizada, se tiver um outro ao lado dela. Ela não consegue habilitar as suas características pessoais. Ela não consegue ver o quanto ela é importante e o quanto ela ser importante traz prazer a ela. Ela só vai se sentir feliz e ver essas características se ela tiver a validação do outro, se ela estiver com o outro, né? O problema é quando esse outro não nos traz essa validação. A gente fica totalmente perdido. A gente vive com esse vazio existencial dentro do peito, essa angústia que a gente não consegue localizar. E quando a gente fala em vazio existencial, eu acho que é muito comum na fala das filhas que sofrem com a mãe com transtorno de personalidade narcisistas e as pessoas que vivem em lares tóxicos, porque as suas necessidades, né, iniciais não são atendidas. As suas necessidades de reconhecimento, de validação, de afeto, de amor, na fase inicial do seu desenvolvimento, não são atendidas, né? Então, quando a gente fala em vergonha tóxica, a gente está automaticamente falando de uma negligência desses afetos numa fase inicial do desenvolvimento infantil. Tem autores que falam, né, Reich, Navarro, tem alguns autores que trazem esse início dessa sensação, dessa vergonha, já na concepção, quando vem de uma gravidez indesejada, né? Quando a mãe não conversa com esse feto, não tem esse vínculo de afeto com esse feto, né? Com esse bebê que vai crescendo dentro da barriga dela, ela não passa essa sensação de afeto genuíno para esse feto. Esses autores trazem a origem dessa vergonha tóxica, desse momento dessa concepção. E ela vai se validando, ela vai se confirmando ao longo do desenvolvimento, né? Às vezes, eles falam, quando a gente fala mãe, eles trazem, os estudos trazem mãe ou os primeiros cuidadores, porque foi feito, para estar fazendo a validação dessa vergonha tóxica, se estudou muito com crianças abrigadas, crianças que nasceram e foram para os abrigos, né? Que não foram recebidos por uma mãe, mas foram recebidos por cuidadores. Então, a gente percebe que essas necessidades iniciais de estimulação, de contato mesmo, de carinho, de toque, de amamentação, de sentir o coração da mãe, né, que a mãe coloca no colo, essa maternagem dessa criança ao nascer, esses estímulos, eles não são validados e ele vai trazer consequências para a vida desses adultos, né, para a vida dessas filhas que sofreram essa negligência nessas fases iniciais do desenvolvimento infantil. E isso vai aparecer lá na fase adulta, principalmente quando essa pessoa começa a se relacionar. Ela tem uma dificuldade de relacionar com o outro, ela tem uma dificuldade de se colocar no mundo, elas se sentem seres extremamente inadequados para certos ambientes, né? Tem dificuldade de manter um vínculo de afeto duradouro, né? Então, às vezes, tem relacionamentos
entra e sai de relacionamentos, eu já falei um pouco sobre isso, que está ligado com essa fase infantil, ou ela vive num casamento, num relacionamento extremamente insatisfeita, extremamente infeliz, mas não tem coragem de sair desse relacionamento por achar que não é merecedora, né? Não é merecedora de lutar por si, que não é merecedora de passar por coisas boas na vida e aceita ficar recebendo, eu falo, migalhas de sentimentos, né? Ela se satisfaz com aquelas migalhas de sentimentos que os outros estão oferecendo para ela. Essas crianças que foram privadas, né, desses afetos iniciais, é comprovado que elas levam essa ferida ao longo de suas vidas para os seus relacionamentos. Ela se sente inadequada por ter aquele sentimento. Eu não fui querida nem por minha mãe, nem pelo meu cuidador. Eu não fui merecedora de carinho. Eu não fui merecedora de afeto, né? E ela fica nessa dependência da validação do outro. Ela cresce com esse vazio, precisando do outro para preencher aquilo que ela deveria ter sido estimulada e acolhida na sua fase de desenvolvimento inicial. Porque quando uma criança não é tocada, quando a criança não é estimulada, né, como deve ser recebido esses afetos e sentidos e vivenciados por um bebê, ela cresce uma criança insegura, ela não desenvolve esse sentimento de pertencimento do eu, né? Ela precisa do outro para ser validada, porque ela não foi preenchida, ela não foi desenvolvida, ela não foi estimulada nas suas habilidades, né? Ela não foi acolhida emocionalmente para que ela se desenvolva um ser emocional, seguro e saudável. Quando falta, tem esse buraco, né? É disfuncional. Se faltou, vai crescer com comportamentos disfuncionais. E isso vai ser trazido para suas relações na sua idade adulta, trazendo muita dor, muito sofrimento, muito sentimento de inadequação no mundo. E essas pessoas, esses adultos, quando chegam até o consultório, dificilmente consegue falar diretamente dessa vergonha tóxica. Eles usam máscaras para sobreviver, eles vêm criando mecanismos de defesa para não entrar em contato com essa dor tóxica e ficam criando sempre máscaras para agradar o outro. E quando eles chegam ao consultório, eles não conseguem falar de si mesmo, né? Eles não conseguem se conectar com o seu eu. E nosso trabalho é fazer esse caminho inverso, né? Trabalhar muitas vezes essa criança interior ferida, trabalhar essa maternagem que precisa fazer essa pessoa entrar em contato com essa falta para ela se perceber um ser integrante no mundo, né? Às vezes ela vem um adulto tão desconectado, tão disfuncional, que ele não sabe quais são os seus projetos, ele não sabe nem quem é ele, né? E aonde está essa falha? Lá no desenvolvimento infantil, na estimulação do afeto, nos amores iniciais. Lá na fase, alguns autores trazem desde a fase intrauterina. E quando a gente fala desse desenvolvimento de um bebê, né, de uma família disfuncional ou de uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, vamos falar dessa vergonha tóxica, vamos trazer um pouco essa questão do pai também nessa maternagem, nesse momento inicial. Uma criança que nasce num lar onde a mãe é sozinha, ela não se sente apoiada, né? Ela tem que estar o tempo todo ali dando atenção para a criança, tendo que cuidar da casa, ela não se sente acolhida, ela também não vai conseguir acolher esse bebê. Por mais que ela queira, ela não vai conseguir, porque ela não se sente acolhida, ela não se sente validada também, ela não tem ajuda, ela está sozinha, né? Ela foi abandonada, ela não está dando conta de lidar nem com os seus abandonos, e vem uma gravidez, e como é que ela vai lidar com a estimulação para que esse filho não se sinta abandonado,
né? Tem essa questão do pai também. O pai precisa estar presente, ser presente, mas não é o presente de estar lá, é o presente de participar, é o presente de acolher essa mãe, é o presente de dar, é a presença de dar um contingente emocional para que essa mãe passe por essas fases iniciais desse neném, né, dessa gestação, um ambiente seguro. Então, ele está diretamente ligado com várias questões, né? Pode ser que desenvolva, pode ser que não desenvolva, mas é muito comum as pessoas ter esse sentimento de vergonha tóxica, não identificar o que é vergonha tóxica na sua vida e viver de máscaras, viver querendo agradar o outro. Aí vem a máscara da boazinha, vem a máscara, ou às vezes um sentimento muito comum nas filhas de mães narcisistas, são os comportamentos inadequados e reativos, de tanto ela ser invalidada, de tanto a mãe usar de manipulação, de triangulação, de tanto esses afetos dessa filha não ser acolhida, ela passa a ser reativa, ela passa a ser grossa, ela passa a ser inadequada. Gente, até um bichinho, um animal acuado, ele vai reagir para se proteger. Imagina uma adolescente, né, que está na fase aí, seus hormônios a 1000, da fase do seu desenvolvimento, está sempre sendo invalidada por uma mãe e suas emoções não sendo acolhidas, essa mãe sendo negligente o tempo inteiro, essa filha pode desenvolver um comportamento reativo, ela ser reativa às pessoas e ela se proteger de forma agressiva do mundo, né? Como um bichinho acuado. O bichinho acuado, ele vai atacar para se defender. Então, pode desenvolver também esse comportamento, ela se sentir acuada e ela tá sempre no ataque, né? Ela tá sempre na defensiva, ela não acreditar e não confiar nas pessoas e tá sempre respondendo de forma disfuncional e agressiva ao mundo. Então, tem muita coisa, muito comportamento disfuncional na fase adulta ligada com essa fase do desenvolvimento inicial das crianças, né? Volto a falar, alguns autores trazem até essa fase intrauterina. Eu vou estar terminando por aqui. Esse vídeo vai ter uma continuação, vai ter a segunda parte dele, porque esse tema é muito extenso, né? Ele abre várias perspectivas, várias formas de estar tratando, de estar olhando para essa dependência emocional, para essa vergonha tóxica, para esse comportamento reativo inadequado, né, que a gente precisa falar dele com mais detalhes, né, cada um deles, em outros vídeos, tá bom? Então eu fico por aqui, conto com vocês para estar se inscrevendo no nosso canal, no canal Mais Livres. Aperta o sininho aí, se inscreva, dá o joinha se você gostou do vídeo. Se acha que essa informação é importante ser levada para outras pessoas que sofrem, né, de inadequação, sofrem com esse sentimento de não ter recebido o amor materno, de ser filho de uma mãe narcisista ou de ter nascido num lar disfuncional, né? Vamos dar essa ajuda aí. Se inscreva no nosso canal. A gente tem uma página de grupo fechado no Facebook para as filhas de mães, para as filhas que sofrem, né, dessa violência de uma mãe tóxica e pessoas que lidam, que convivem com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, que traz muita dor, tá bom? Então eu conto com vocês. Se inscreva no nosso canal e eu espero você no nosso grupo fechado lá no Facebook. Até mais!